Fala realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com você algumas verdades que a Bíblia diz a seu respeito. Quero muito te convidar a abrir o seu coração para receber essas verdades. Talvez você já conheça alguma delas, mas eu quero te lembrar para que você as guarde no seu coração e deixe que essas verdades fundamentem a sua identidade, fundamentem a imagem que você tem a respeito de si mesma. E é muito importante carregar essas verdades com você para que você combata qualquer mentira que ouvir a seu respeito durante a sua jornada por essa terra. E aí, realeza, como você está? Espero que muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu quero compartilhar com você 5 verdades que a Bíblia diz a seu respeito. Antes de compartilhar essas verdades com você, eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre a importância de ouvir o que a Bíblia diz sobre você. Semana passada saiu um vídeo muito especial aqui no canal, onde eu falei um pouquinho com vocês sobre a importância de escolher ouvir a voz certa. Para ilustrar um pouquinho desse tema, eu trouxe naquele vídeo que está aqui nos cards, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, o filme O Rei Leão, live action, que saiu em 2019, onde nós vemos o personagem principal, o Simba, um leãozinho, né, lidar com essa questão das vozes também. O Simba cresceu imaginando que ele era um assassino, que ele era um garoto ruim, que ele era o responsável pela morte do pai dele. E ele conseguiu acreditar em todas essas mentiras a respeito dele, porque uma voz de influência, a voz do Scar, o tio dele, conseguiu manipular a identidade desse leãozinho, distorcendo essa identidade e fazendo com que ele se apegasse às mentiras que ele ouvira a seu respeito, ao invés de se apegar às verdades. E no vídeo eu comentei que muitas vezes isso acontece conosco também. Nós podemos encontrar um Scar em qualquer lugar, num parente, num amigo, num vizinho, num professor, ou mesmo em nós mesmas, ou no inimigo de nossas almas, o maior interessado em deturpar a nossa identidade e em nos afastar da imagem de que Deus tem a nosso respeito. E no vídeo eu falei para vocês sobre a importância de escolher ouvir a voz certa. Nós vivemos em uma sociedade que fala para nós o tempo todo, seja através das redes sociais, né, das mídias, dos canais de televisão, das séries, dos livros que nós consumimos ou mesmo das pessoas que nos cercam. Nós recebemos muitas influências o tempo todo e essas influências têm poder de definir a nossa identidade ou mesmo de distorcer a nossa identidade. Muitas vezes nós podemos ouvir vozes que distorcem a nossa identidade dentro da nossa própria casa. Por isso é muito importante nós escolhermos ouvir a voz certa. E que voz eu devo ouvir? O Simba ouviu a voz do pai dele, o único que realmente tinha direito para falar com propriedade sobre quem aquele leãozinho era. E assim como o Simba, você e eu também temos um pai que fala a nosso respeito, que tem propriedade para dizer quem nós somos criadas para ser, qual é o nosso valor e propósito. E como, Thaís, eu posso ouvir a voz desse pai no dia a dia? Através das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa melhor fonte para não só compreender o nosso Deus, mas compreender quem nós somos aos olhos dele. E é a opinião dele a nosso respeito que mais importa. Por isso hoje eu quero te lembrar disso, te lembrar, sabe, de escolher ouvir a voz certa, a voz do seu pai. E também já trazer aqui para você 5 afirmações que a Bíblia traz a seu respeito. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí agora e ir conferindo essas afirmações que a Bíblia traz sobre você, para que essas verdades, sabe, se agarrem aí no seu coração, criem raízes no seu coração, para que você não as esqueça. Eu sei que o tempo todo nós podemos receber informações contrárias a essas verdades. E quando nós damos mais ouvidos a essas informações contrárias do que a verdade, é mais fácil se apegar à mentira que começa a aparecer verdade do que se apegar à verdade que vai começando a aparecer mentira de pouco a pouco. Então hoje eu quero te relembrar. Pode ser que você já conheça essas verdades, talvez você já esteja cansada de ouvir essas verdades, mas será que você tem vivido essas verdades? Será que você tem permitido que essas verdades realmente formem a sua identidade? Hoje eu tô aqui para te ajudar nisso, para te lembrar de ouvir o que o Pai diz sobre você e deixar que essas verdades se enraizem aí no seu coração para que você viva de acordo com elas. E a primeira verdade que eu quero te lembrar, realeza, é que você entenda que você é uma obra de Deus.
Talvez você tenha crescido imaginando que você era um erro, uma obra do acaso, que você nasceu sem propósito algum. Talvez alguém tenha te dito isso, te ferido com essas mentiras. Mas a verdade é que mesmo que seus pais não tenham te planejado, mesmo que seus pais não tenham te desejado em algum momento, você não é uma obra do acaso. Você foi pensada e planejada pelo próprio Deus. Você é uma obra dele. Lá no Salmo 139, no verso 13, nós lemos assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, quem te teceu, quem te viu quando você ainda era menorzinha que um grãozinho de feijão, foi o próprio Deus. E foi Ele que cuidou da gestação da sua mãe para que você fosse formada, para que você viesse a esse mundo, para que você tivesse vida. Então, toda vez que você ouvir que você é um erro, que você é uma obra do acaso, que você nasceu sem propósito ou valor algum, ignore essas mentiras e lembre-se, eu sou uma obra de Deus. Eu fui pensada e planejada por Ele. Ele me viu quando eu ainda estava no ventre da minha mãe e Ele me teceu quando eu estava lá. Deixe que essas verdades encontrem lugar aí no seu coração. Já a segunda verdade que eu quero te lembrar hoje é que você entenda que você não só é uma obra de Deus, mas que é uma obra-prima, criada de um modo especial e admirável. Também aqui no Salmo 139, no verso 14, o salmista Davi escreve o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Realeza, você foi uma obra planejada, moldada pelo próprio Deus. E tudo que Deus faz é bom. Olha a natureza à sua volta. Olhe a perfeição que as montanhas têm, o desenho das montanhas. Olhe a perfeição que é cada pôr do sol de outono, em que as cores laranja, rosa, azul vão se misturando. E nunca é igual, né? Eu não sei você, mas eu sou uma apaixonada por pôr do sol. E os de outono e de inverno são os meus favoritos. E eu sempre paro durante os dias de outono e inverno para chegar na minha janela e ficar admirando o pôr do sol. E tiro várias fotos de pôr do sol, porque eles sempre me impressionam muito. E toda vez que eu olho um pôr do sol, eu me lembro que o mesmo Deus que imaginou cada um deles, o mesmo Deus que teve essa criatividade para pensar nas cores que o pôr do sol teria, é o Deus que me fez, é o Deus que te fez, é o Deus que nos teceu, o Deus que nos imaginou, que nos moldou. Ele é o responsável pela assinatura dessa obra, sabe? Ele me imaginou, ele sabia como seria o meu nariz, como seriam as curvas dos meus cachos, como seria o tamanho do meu pé. E por mais que talvez eu não esteja nos padrões da sociedade, por mais que eu não esteja nos padrões da moda, por mais que outras pessoas não me vejam, não reconheçam que eu sou uma obra feita de modo especial e maravilhoso, só porque eu não me encaixo no padrão que tá na moda agora, isso não significa que eu não sou bela, isso não significa que eu não sou uma obra admirável, que eu não fui feita de modo maravilhoso e especial. Eu fui feita. E isso, não, essa verdade não é para me encher de orgulho, sabe? De me encher de soberba ou de me tornar, inflar o meu ego. Não, é só para eu ter certeza de que eu sou valorosa. É só para me lembrar de quem eu realmente sou, sabe? Uma obra-prima feita pelo Criador do universo, o mesmo que é o responsável pelos céus, o mesmo que é responsável pelas cachoeiras, o mesmo que é responsável para que as estrelas permaneçam nos seus devidos lugares. É esse Deus que assinou a minha tela, que assinou essa obra que eu sou e que assinou a obra que você é. Muitas vezes nós podemos crescer ouvindo palavras que denigrem a nossa autoimagem, palavras que vão denegrindo a nossa autoestima, que vão ferindo a imagem que nós temos de nós mesmas. E muitas vezes nós consumimos tanto conteúdo por aí, seja nas redes sociais, seja de moda, que vão dizendo para nós que nós não estamos na moda, nós não temos a pele boa o suficiente, nós não temos o cabelo bom o suficiente, nós não temos o corpo ideal. E a gente deixa que essas verdades limitantes criadas por humanos e não pelo nosso Senhor definam a imagem que nós temos de nós mesmos e talvez façam até com que a gente se odeie, com que a gente deteste o nosso corpo, quando na verdade nós somos feitas de um modo especial e admirável. Nós somos belas, cada uma à sua maneira, nós somos singulares, nós somos peças únicas, nem somos peças raras, não, nós somos únicas, porque não existe outra igual a você, não existe outra igual a mim. E eu fui feita à imagem e semelhança do meu Pai, e Ele me teceu de modo especial e maravilhoso. Ele fez um corpo que funciona, uma mente que pensa, que questiona, uma mente capaz de aprender, de conhecer, de passar tempo com Ele, sabe? Tudo isso é incrível. Não deixe que vozes mentirosas digam que você é feia, não deixe que vozes mentirosas
digam que não há valor em você. Não deixe que vozes mentirosas digam que você não é boa o bastante, porque você é boa o bastante. Você é uma obra tecida pelas mãos do próprio Deus e tudo que ele faz é bom. Ele mesmo se reconhece isso lá quando ele cria a humanidade em Gênesis. E quando ele olhou para você e ele te criou, ele viu que você era uma boa obra. E ele te abraça como pai. E você é a menininha dele, você é linda à sua maneira. Não deixe que nada te distancie disso, sabe? Às vezes, muitas vezes a gente vai crescendo ouvindo coisas que vão nos afastando dessas verdades a respeito de nós. Não tenha uma imagem negativa a respeito da sua aparência. Não despreze a menina que você vê no espelho. Não despreze a mulher que você é, porque você é valorosa. Você é especial. Você foi feita de modo valoroso demais. E você tem um pai que assina a sua obra, sabe? Assim como a Mona Lisa é assinada pelo Leonardo da Vinci, quantas pessoas passam diante dela para contemplá-la? Nós temos um pai que assina a nossa obra também. Nós somos feitas de um modo muito mais especial que a Mona Lisa. Hoje nós temos muitos críticos que falam a respeito de como a Mona Lisa foi feita, dos produtos, críticos que se colocam no lugar, né, na posição de terem o direito a respeito de falar sobre ela. Mas para mim, quem realmente pode falar de uma obra é quem fez a obra, porque só quem fez a obra passou por todos os processos, só quem fez a obra realmente sabe como foi pensar em cada aspecto, pintar cada detalhe, escolher os materiais certos para fazer aquela obra. E é por isso que para mim, a voz que eu escolho ouvir é a voz daquele que fez todo o processo da minha obra, aquele que assinou a minha obra, o meu pai, porque só ele tem propriedade para dizer. E hoje eu te convido a parar para pensar nisso também. O seu autor, o seu pintor, aquele que te idealizou, é o único que tem direito de verdade de falar a respeito de você. Então passe a ouvir a voz dele e não as mentiras que te cercam. A terceira verdade que eu quero te lembrar hoje é que você é vista pelo autor da vida desde quando você estava ainda lá no ventre da sua mãe. Lá no Salmo 139, nos versos 15 e 16, Davi diz assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Talvez você tenha crescido pensando que estava sozinha, que foi abandonada, esquecida, mas a verdade é que você nunca esteve só. Você tem um Deus que é seu criador, que é aquele que assina a sua obra e é um Deus que te viu, que te vê desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. E ele nunca arredou o pé. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele em algum momento ou outro. Talvez isso tenha acontecido com você, talvez você esteja distante agora, mas você pode voltar para casa, pode voltar para os braços dele. Lembre-se, não é Deus que se afasta, somos nós. E se nós nos afastamos, nós temos a oportunidade de nos achegar a ele de novo. E ele é o Pai que nunca abandona, que nunca esquece, que nunca dá as costas, né? Em Isaías nós lemos que mesmo que uma mãe que amamente esqueça o seu filho, o Deus que nos criou nunca esquece de nós. Então saiba que ele está com você. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje é um cenário de tanto caos que parece que Deus está em silêncio, que parece que ele não está aí com você, que ele te abandonou, que ele te esqueceu. Mas ele nunca esquece, ele nunca abandona e ele nunca se afasta. E não é porque ele está em silêncio ou aparentemente que ele não está fazendo nada por você agora, que ele não esteja aí. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele continua aí. Mesmo que aparentemente ele não esteja te respondendo ou fazendo nada em seu favor, ele está aí. Porque não são as circunstâncias que definem quem o nosso Deus é. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. E é por isso que a gente precisa conhecer esse livro. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer o caráter dele. Nós vamos vendo quão fiel ele é, o quão digno de confiança ele é e o quão presente ele é, mesmo que as circunstâncias nos digam o oposto. Não são as circunstâncias que devem nos dizer quem o nosso Deus é, mas o nosso conhecimento a respeito dele, a nossa intimidade com ele. Então não se esqueça disso, você tem sido vista desde o ventre e você não está só. Essa é uma verdade a seu respeito, você não está só. A quarta verdade que eu quero te lembrar hoje é que você foi escolhida há muito, muito tempo para revelar a grandeza de Deus. Em Efésios 1:4 nós lemos o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Realeza, nós somos escolhidas para viver como nosso Pai, de maneira santa, pura e irrepreensível. E nós não conseguimos viver assim sozinhas. Para nós sozinhas isso é muito difícil.
mas Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a sermos moldadas, aperfeiçoadas, a viver uma vida de santidade e pureza, e com Ele nós somos capazes disso. E à medida em que nós vivemos assim, nós nos tornamos um bom perfume, nós passamos a exalar o perfume de Cristo. A maneira como nós pensamos, como nós trabalhamos, como nós vivemos, como nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós estamos inseridas no Senhor e quando nós procuramos viver, sabe, de maneira pura e santa, revela quem Ele é ao mundo, revela que nós somos representantes, embaixadoras dele nessa terra. E isso é uma verdade a seu respeito, sabe? Você é uma embaixadora, né? Nós devemos buscar por isso, nós devemos nos aperfeiçoar, reconhecer as nossas falhas, pedir perdão, abrir mão daquilo que é pecaminoso, para viver de maneira que exalte ao nosso Deus e o revele. As nossas vidas precisam ser testemunho da presença do nosso Pai em nós. Então, saiba, você nasceu para viver como o Pai te instrui a viver e para revelar o seu Pai, o amor dele, a mensagem dele a esse mundo. Então, toda vez que você pensa, não existe propósito para mim, aqui já está um propósito. Caminhar como o Filho dele caminhou, como Jesus caminhou, já que ele é o nosso exemplo para nós, e nós, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós devemos ser imitadoras de Cristo, mas para além disso, revelar Deus ao mundo. Nós somos criadas com muitos propósitos. Nós temos o propósito de viver um relacionamento com o nosso Criador, nós temos um propósito de viver como Jesus caminhou por essa terra, e nós temos o propósito também de revelar o nosso amado, o nosso Pai ao mundo. Então existem muitos propósitos para você. Se você já tem lidado com essa falta de propósito, combata essa mentira, conhecendo essa palavra, entendendo quais são os propósitos do Pai para a sua vida. E a última verdade que eu preciso te lembrar hoje é que você foi adotada pelo seu Criador. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o sangue de Jesus na cruz assinou a sua certidão de adoção. Hoje você não é apenas serva, você não é apenas amiga, você não é apenas conhecida, você não é uma agregada na família. Você é filha. O sangue de Jesus comprou o direito de você se tornar filha de Deus e hoje você faz parte da família dele. E o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, lá em Efésios 1, nos versos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Realeza, você é filha. Filha de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus digno de confiança. E Ele te recebe na família dele como filha e deseja que você caminhe como uma filha. Uma filha que sabe que é amada, uma filha que sabe que tem valor, uma filha que sabe que foi feita de modo especial e admirável. Todas essas 4 primeiras verdades que eu já falei aqui no vídeo são verdades que precisam estar enraizadas no coração da filha, para que ela caminhe como filha, sabendo para onde ela está indo, sabendo por que ela deve viver segundo a vontade do Pai, sabendo por que ela deve confiar na palavra do Pai. Uma filha sabe quem é, uma filha sabe para onde está indo, uma filha sabe qual é o seu valor. E o Pai te convida a viver assim, como uma filha. Não deixe que as mentiras que você escuta, que as falsas verdades que estão sendo inseridas talvez na sua rotina, te afastem da sua verdadeira identidade. Não deixe que nada distorça a sua identidade. Que você possa caminhar como você de fato é, uma obra-prima do Senhor, uma criação dele, uma filha dele, chamada para caminhar como ele, chamada para caminhar em santidade e pureza, revelando a esse mundo de quem você é filha, a quem você pertence e revelando ao mundo o caminho para que outros se acheguem a essa verdade também, para que outros encontrem o caminho para os braços de amor do Pai também. Bom, essas são as 5 verdades que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que cada uma delas encontre um lugar no seu coração. Como eu disse no início, talvez você já conheça, talvez você já tenha ouvido muitas vezes essas verdades. E que bom se você já as conhece, já as tem ouvido. Eu te convido a viver segundo elas, sabe? E se esse talvez não for o seu caso, talvez você não tenha conhecimento dessas verdades, talvez você é uma nova convertida e está conhecendo essas verdades agora, se aprofunde no conhecimento dessas verdades, sabe? Leia a palavra, tanto para quem está começando, quanto para quem já está no caminho da fé há muito tempo. Desfrute da palavra, estude, conheça. À medida em que você conhecer o seu Criador, consequentemente, você vai se conhecer também. Você vai conhecer a sua identidade aos olhos do Pai e vai conseguir formar uma identidade sólida, saudável e segura, firmada no que o Pai diz a seu respeito.
Se você quiser ouvir outras verdades sobre você, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários pra mim saber, tá bom? É isso, espero que você tenha curtido esses vídeos e que as verdades discutidas aqui encontrem um lugar aí no seu coração, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever aqui no canal para fazer parte da nossa família. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!